Meus irmãos, então, nós estamos em mês de missões, e quando a gente fala de missões mundiais, a gente está falando meio que o óbvio da palavra de Deus. Dedicar um mês a missões, vamos ser sinceros, é até pouco, mas é bom que dediquemos um mês inteiro falando de missões mundiais, é bom que dediquemos. Mas, mais interessante ainda, é saber até onde foi a palavra de Deus, até onde conseguiu chegar a mensagem do Evangelho. Nós temos colegas batistas, que inclusive aqui do Espírito Santo, que sequer podem ter o nome revelado, porque estão em locais onde o Evangelho é simplesmente, determinantemente proibido. São colegas nossos, colegas aqui do Espírito Santo, que usam codinome, que quando estão aqui no Brasil, que vão participar de alguma conferência, tem que colocar uma máscara, não pode aparecer nada. A pergunta é, o que eu fiz para que a mensagem do Evangelho chegasse um pouco mais longe? Porque a gente vê missionários, a gente vê a mensagem, a gente vê testemunhos, a gente vê muita coisa, a gente percebe que a mensagem do Evangelho está indo longe. Mas o que eu fiz? Como que eu participei disso? Por conta disso, meus irmãos, eu vou pedir para que você abra a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. É padrão de projetarmos a palavra de Deus aqui, mas eu te peço para que você abra o texto, confira em casa, faça um devocional no restante da semana em cima desse capítulo completo, capítulo 5, da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler dos versos 16 até o verso 20, tá bom? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 16 a 20, o que está projetado aqui é a nova versão internacional de 2000, não a de 2024, tá bom? O texto é narrado da seguinte forma: Paulo falando, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Meus irmãos, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, é possível que ela seja a quarta carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Paulo, na primeira carta, ele cita informações que não encontramos naquela carta, como se eles já tivessem tido algum tipo de diálogo. E a segunda carta, ele cita algumas informações depois de uma primeira carta, depois de uma segunda carta. Então Paulo, ele cita informações que não estão nem em primeira nem na segunda carta que ele enviou. Então pode ser que essa seja a terceira ou até a quarta carta que Paulo tenha enviado para a igreja. E a igreja de Corinto é uma igreja difícil para o apóstolo, era uma igreja complicada para o apóstolo, era uma igreja que dava trabalho, mesmo sendo cheia de dons. Era uma igreja que estava em litígio com o apóstolo fundador daquela igreja. Paulo não era um homem com uma oratória muito boa, era um homem com a teologia muito firme. Suas cartas eram magníficas, são até hoje, mas a oratória paulina não era muito boa. E ele era um construtor de tendas, ele não era um homem abastado, de muitas posses, um homem rico. Outras pessoas com oratória mais simpática ao povo e com uma postura de um pouco mais de autoridade no sentido financeiro, essas pessoas começaram a ter mais voz que o apóstolo lá em Corinto. E Paulo envia a carta então
para tentar de alguma forma dialogar com esse povo e dizer que queria estar presente. E nos 7 primeiros capítulos dessa segunda carta, Paulo trata de reconciliação entre as partes e apela para que o Deus que fez por nós a reconciliação faça com que nós, ele e a igreja, também fossem reconciliados, porque ele diz que nós somos embaixadores do reino divino. Embaixadores do reino divino. E aqui eu quero deixar um spoiler da mensagem. O embaixador é representante de um país em uma nação estrangeira. E a primeira coisa que nós podemos aprender com esse texto de Paulo, logo nos versos 16 e 17, é que a primeira coisa que o embaixador do reino de Deus, a primeira coisa que alguém que foi reconciliado com Deus, a primeira coisa que você cristão, você eleito, precisa entender é que o cristão é uma nova criatura. E você só é nova criatura porque você é fruto de missões. Mesmo que você tenha nascido num berço, numa casa, num lar, já formado por cristãos devotos e piedosos, ainda assim você é fruto de missões. Um dia alguém pregou para alguém, que pregou para um outro alguém, que pregou para um parente seu ou para um vizinho, que conseguiu chegar a mensagem até alguém próximo a você, e ou você ouviu de alguém que é próximo, ou você ouviu de alguém distante que estava distribuindo um papelzinho, ou dos seus pais, não importa, a mensagem chegou a você por intermédio de um missionário, mesmo que esse missionário tenha pregado para alguém e isso tenha reverberado até você. Então nós somos fruto de missões. Aliás, a palavra de Deus começou a ser divulgada, Jesus Cristo começou a ser divulgado por missionários. Esses missionários, eles eram os apóstolos. Assim que Tiago morre, os apóstolos começam a se dividir e espalhar a mensagem do Evangelho e falar de Jesus em vários cantos daquela cidade, de Jerusalém. É uma cidade que foi evangelizada no caos e no medo. Logo nos primeiros capítulos de Atos, a gente percebe que o cristianismo é um movimento, acima de tudo, missionário. Um movimento de enviar a mensagem para o maior número de pessoas possíveis, para que essas pessoas se reconciliem com o Senhor. Os apóstolos pregavam a mensagem do Evangelho, a todo custo, e a toda gente. Todos que cruzavam o caminho dos apóstolos eram alvo de missões. Eles pregavam a mensagem da redenção, pregavam a mensagem de um único Deus, pregava sobre Cristo, pregava sobre o Espírito Santo, pregava sobre aquele que convence de que esse que está recebendo a mensagem é um pecador e que precisa se reconciliar com Deus. É essa mensagem antiga, exatamente a que nós pregamos. Pregamos a antiga mensagem do Evangelho. Nós não vamos pregar novidade. A igreja não é chamada para pregar nenhum tipo de novidade. Ao contrário, nossa mensagem tem 2000 anos e continua atual, porque é uma mensagem que aponta para o pecador miserável que precisa de arrependimento. E essa mensagem continua tão atual como na primeira vez que ela foi pregada. Todo pecador precisa se arrepender. A gente também aprende nessa mensagem, isso está no verso 18, que nós somos reconciliados com o Senhor. E isso é muito, muito bom, porque nós fomos mais do que simplesmente perdoados. Porque o perdão, meus irmãos, por mais que seja uma dádiva, e às vezes seja difícil, o perdão basta você não querer o mal para outra pessoa. Basta você querer que a outra pessoa esteja bem, apesar do que ela te fez. Deus fez muito diferente conosco, porque Ele não simplesmente nos perdoou, Ele reconciliou a divindade com a humanidade pecadora.
A reconciliação que partiu dele, fomos reconciliados, deixamos de ser a parte opositora contra Deus. Deus, na sua infinita misericórdia e graça, Ele estendeu as tuas mãos, providenciou a cruz, e hoje nós somos perdoados e reconciliados, não somos mais inimigos de Deus, mas podemos chamá-lo de amigo, podemos chamá-lo de pai, podemos chamar Jesus de irmão. Fomos reconciliados com Deus Todo-Poderoso, e todos os que estão em Cristo estão nessa condição. Mas muitas pessoas ainda não estão em Cristo, ou pensam que estão. Pensar que está em Cristo é um problema muito grande, porque parecer cristão não é ser cristão. Parecer cristão não é ser perdoado e reconciliado, é estar no meio de um grupo, talvez com uma boa moralidade, uma ética acima da média, mas ser cristão é muito mais do que participar de um momento, etc, etc, etc. O cristão é alguém que é arrependido, alguém que quando olha para o espelho, sabe que não tem merecimento, sabe que a graça é abundante na vida dele, não para que ele continue pecando, como Paulo diz, continuarei pecando para que a graça aumente, mas não, claro que não, Paulo completa. Mas eu sei que a graça foi abundante na minha vida, porque eu sei que sem a graça eu sou um ser humano pecador, miserável, inconsequente e sem noção do tamanho da minha depravação, achando que a minha depravação nada mais é do que a vida. O sangue de Jesus, o castigo que nos trouxe a paz, é desse sangue que nós estamos falando quando dizemos que o sangue de Jesus me purificou, eu me arrependi dos meus pecados, e eu fui reconciliado com Deus. Mas para que eu me arrependesse, eu ouvi falar de Jesus. Ouvi falar de Jesus. A palavra de Deus diz: como ouvirão se não há quem pregue? Por isso que eu fiz aquela pergunta lá atrás: qual é a tua participação em missões? Nem todos temos um chamado missionário no sentido de ser alguém que vai ao campo missionário transculturalmente, ou mesmo alguém que vai até uma tribo indígena e aprende o idioma, ou alguém que vai até os ciganos, os ribeirinhos, os quilombolas, alguém que vai até os marginalizados, aqueles que têm o ímpeto e têm a fala correta para falar com aqueles também que são os absolutamente ricos, mas também aqueles que sabem conversar com os absolutamente pobres. Talvez você não tenha um chamado missionário, mas todo cristão, no fundo, precisa ser um missionário em algum momento, porque o campo missionário começa na calçada da igreja. A partir do momento que nós saímos do portão da igreja, é como se Deus dissesse: bem-vindo ao campo missionário. E qual é a sua atuação nesse campo? O que você tem feito para que a palavra de Deus avance mais um pouco? O que eu tenho feito para que a palavra de Deus chegue ao ouvido de mais um desses que nunca ouviram falar de Jesus? Como eu vou atuar a partir de hoje? Porque, meus irmãos, não me entenda mal, eu não estou falando para vocês, eu estou falando primeiro para mim. É uma dúvida, é uma reflexão que eu fiz em primeiro lugar. Eu refleti sobre isso. O que eu fiz por missões? E eu fiz uma reflexão e tirei minhas conclusões. Então essa provocação, vou usar essa palavra, é para você também. O que você tem feito por missões? Será que nós precisamos mesmo esperar um mês específico para lembrar dos nossos missionários que estão muitas vezes desalojados, presos, em fuga? É uma reflexão que nós temos que fazer. As provocações, elas existem para que nós tenhamos mais
o pensamento voltado para essa situação, que é uma situação que é delicada de muitos dos nossos irmãos. Lembre-se, meus irmãos, Deus nos resgatou foi em Cristo. Só há salvação em Jesus. Deixa eu contar uma coisa para vocês, meus irmãos. Não há salvação por ignorância. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz, olha, não, se nunca ouviu falar de Jesus, já está salvo. Sabe por quê? Porque se essa fosse a regra, bom seria se ninguém ouvisse. Se ninguém ouvisse falar de Jesus, todos seriam salvos. A Bíblia diz que só há salvação no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Precisamos anunciar que o resgate é em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus e pelo preço da cruz. Precisamos anunciar o Evangelho a todos que têm ouvidos. Precisamos falar de Jesus para alguém. Precisamos contar que Jesus Cristo é o Senhor. Precisamos apoiar os nossos missionários que enfrentam o perigo da morte, querendo levar a mensagem do Evangelho para alguém em algum lugar distante. Precisamos. Lembre-se disso, meus irmãos, a parte ofendida, o Senhor nosso Deus foi quem pagou o preço pelo nosso pecado e culpa. Deus perdoa todos os que se arrependem. E eu recomendo que você também perdoe. Aqui tem uma lição muito valiosa. Sabe por quê? Porque tem vizinho que dá vontade de não pregar o Evangelho, não. Tem vizinho que é tenso. Mas eu também fui tenso e pregaram o Evangelho para mim. E sabe o que mais? Jesus Cristo me resgatou com preço de sangue. Eu também era uma pessoa que não merecia ouvir o Evangelho, não, meus irmãos. Aliás, quando eu chegar para Jesus, eu vou falar: Jesus, eu conheço gente melhor do que eu que não está salva. Eu também, meus irmãos. Então vamos pregar o Evangelho. Perdoe. Perdoe. Perdoe na medida que você foi perdoado. É assim que Jesus nos ensina a orar. Perdoe na medida em que você foi perdoado. Eu repito, só há salvação no nome de Jesus. Só há salvação pelo sangue de Jesus. Só há salvação para os arrependidos que dobram os joelhos para aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Há salvação para perdoadores, e às vezes o teu perdão vai trazer alguém para Cristo. Às vezes o meu perdão pode trazer alguém para Cristo. Mas perdoar às vezes é muito difícil, porque perdoar é, como diz por aí, é engolir um sapo. Tem um gosto às vezes amargo, porque o orgulho tem sabor doce. O orgulho é algo bom de se remoer. Já o perdão é um gosto amargo, como se você estivesse engolindo pedaços de brita no meio da comida. Mas doeu mais em Jesus do que na gente. O perdão de Deus não foi amargo na boca. O perdão de Deus foi chicote, espinhos, pregos e vergonha. Custou a morte de Deus. O perdão para Deus foi algo ainda mais amargo do que o perdão é para a gente. E se tem um povo que precisa ensinar o mundo que é perdão, esse povo se chama igreja. Uma das formas que nós podemos evangelizar o planeta é ensinando a respeito de um perdão desse tamanho. Não estou dizendo agora que eu consegui, quero deixar isso claro, porque pode parecer que eu estou aqui depois de ter feito e perdoado com muita facilidade todas as pessoas, agora eu estou aqui explicando para os irmãos, façam também. Não é bem assim. Também tenho minhas lutas e minhas dificuldades, mas essa palavra serve para mim.
Deus resgata e reconcilia pelo poder da cruz. Eu sou o embaixador do reino, aquele que representa esse Deus que resgata pelo poder da cruz. Logo, eu perdoo também. Perdoar às vezes é sair perdendo, meus irmãos. Uma aparente derrota. Não sei se Jesus perdeu. Não sei se Jesus perdeu. Porque o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e nosso Senhor ressuscitou para um dia voltar e levar todos nós com ele para o novo céu e nova terra onde habita a justiça. E bendito seja Deus por esse Deus Todo-Poderoso. Bendito seja Deus pela cruz. Bendito seja Deus pelo sangue de Cristo. Bendito seja Deus por essa reconciliação que para nós era impossível, meus irmãos, impossível. Mas o nosso Deus, Ele nos perdoou, Ele te perdoou, Ele me perdoou, e Ele nos reconciliou com Ele. Hoje somos filhos de Deus. Perdoe também. Evangelize pelo poder do teu perdão. Faça missões pelo poder perdoador do Espírito de Deus em você. Isso é poderoso. Quem é esse povo que perdoa? Esse povo se chama Igreja do Senhor. E é evidente que a gente conclui dizendo que somos embaixadores de um reino divino. Nós não somos cidadãos daqui não. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos representando um reino. Nós estamos contando para os outros, o rei está vindo. O rei está vindo. Esse é o significado da palavra evangelho, vocês sabiam? Evangelho é um anúncio de boas novas. É como se o rei, o imperador, tivesse saído para uma batalha, venceu a batalha e está voltando. A volta dele é precedida por alguém que vem na frente. Esse alguém que vem na frente vem trazendo evangelho, vem trazendo a boa notícia. Ele vem na frente: vencemos, o rei está voltando. E é exatamente o que fazemos. Nós saímos a todos os cantos da terra dizendo: vencemos, o rei está voltando, vencemos, o rei está voltando, vencemos, o rei está voltando. Não feche sua boca, meu irmão, não feche sua boca, minha irmã. Você é embaixador, embaixadora do reino divino. Diga a todos: vencemos, o nosso rei está voltando e vai voltar. Deus faz o apelo através da sua vida. O apelo de Deus à humanidade é você. Não entregue isso a outro. Mas você pode patrocinar. Os nossos missionários que estão nos confins da terra, você pode patrocinar, você pode ajudar. Você pode fazer com que a mensagem do evangelho vá um pouco mais longe, mas não delegue apenas a ele. Não deixe de falar. Lembre-se, é Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, mundo inteiro. Nossa mensagem precisa chegar ao mundo inteiro. Nós somos um povo perdoado, que aponta para o povo que precisa ser perdoado, um Deus que tem misericórdia. Quantas pessoas você ainda precisa perdoar, evangelizar perdoando? Assim como Paulo está falando aqui aos Coríntios: vamos nos perdoar, vamos nos reconciliar, vamos voltar a ser o que éramos. Paulo plantou a igreja de Corinto, e a igreja de Corinto estava duvidando da apostolicidade de Paulo. Paulo disse: vamos nos reconciliar, vamos estar próximos de novo. Eu um dia me arrependi, e Deus me perdoou. Você um dia se arrependeu, e Deus te perdoou. Caso você não tenha se arrependido, hoje é dia. Arrependa-se dos seus maus caminhos e Deus vai te perdoar. Ouve o que eu falei, não é que Deus pode perdoar, Deus vai perdoar, porque Deus perdoa todo pecador arrependido. E o que o embaixador do reino faz? Leva essa mensagem de arrependimento, leva essa mensagem da vinda do rei, leva essa mensagem a todos que têm ouvido. Diz que o rei é um perdoador e que em breve vai voltar.
Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos orar a esse Deus Todo-Poderoso? Vamos falar com Ele? Bendito Deus, maravilhoso Pai, foi pregada a Tua palavra, nesse início de mês de missões mundiais aqui na Igreja Batista em Araçás. Esteja conosco, Pai, que nós de alguma forma nós auxiliemos que a Tua palavra alcance os confins da terra, que nós de alguma forma a gente consiga fazer com que a Tua palavra vá um pouco mais adiante, que a Tua palavra, Pai, Tua palavra ela nunca volta vazia. Nós temos convicção, Pai, que quando nós apresentamos a Tua verdade, algo muda na vida de alguém. Pai, que nós possamos ver conversões genuínas no Teu reino, que a gente possa ver as igrejas saudáveis, Pai, com a palavra sendo pregada nos púlpitos, até que o Senhor venha, e que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai, as doces e sublimes consolações do Espírito de Deus, esteja com essa igreja e em todo o campo missionário espalhado pela face da terra, não só hoje, mas até a volta de Jesus. Amém.